Então, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o nosso mini calendário em formato de árvore. E agora vou-vos mostrar quais são os materiais que vamos utilizar. Vão precisar do nosso kit calendário mini, do conjunto de símbolos comemorativos, do nosso cortador de tronco de árvore. Eu usei também o conjunto de cortadores de mini detalhes primavera, em que usei o passarinho. E usei também estes cortadores de rosas, o mais pequeno. Ok? Usei também as nossas réguas niveladoras, a de 4 mm e a de 3 mm. Ok? Usei esta agulha para fazer os furos das placas. Ok? Para quem não tiver o furador elétrico, pode fazer com a esteca agulha. Ok? Depois usei o nosso óleo mágico nos cortadores para facilitar a massa a sair do cortador, cola branca e usei também o giz pastel seco em substituto do pó de mica, porque no vídeo do calendário anterior nós utilizamos o pó de mica e neste eu explico como é que se usa, como é que se faz o sombreamento com o giz pastel seco. Ok? Vamos começar por fazer a árvore. Utilizei a régua maior de 8 mm, como é a base do nosso calendário, precisa de ter sustentação. Passo sempre o cortador na esponja com o óleo mágico para que a massa não grude no cortador. Como é um cortador grande, temos que nos certificar que corta tudo e por isso temos de pressionar bem todas as partes e dar uma mexidinha para facilitar o corte. Depois, com o pincel modelador, ajeito todas as imperfeições. Como é uma peça grande, verifica com a ajuda do cortador se está na posição certa. Passo um pouquinho de água para ser mais fácil fazermos a textura no tronco. E depois, com a esteca agulha, vou fazendo as linhas. Se notares que a massa ainda está seca, passa mais um pouco de água. Se tiveres dificuldades em fazer a textura, procura uma imagem para a usares como modelo. Ao terminares, coloca a árvore a secar em cima de uma espuma. Não te esqueças de ir virando de um lado para o outro para secar de forma uniforme. Mas não deixes secar totalmente, porque primeiro vamos ter que fazer os furos para colocar os pinos. Mais à frente já te explico como fazer. As placas dos meses e dias da semana já ensinei no vídeo anterior, por isso vou-te mostrar como fazer os símbolos. Abres a massa na espessura de 4 mm, passas um bocadinho de maisena na massa, carimbas o símbolo e depois cortas com o cortador. A maisena é para o marcador não grudar na massa. Se fores usar pó de mica, deves passar o marcador no pó e depois carimbar. Atenção que deves deixar espaço na parte de cima para depois fazermos o furo. Todos os símbolos são feitos da mesma forma. Agora, para fazer o passarinho, utilizei a régua de 3 mm. Não te esqueças de passar sempre o cortador no óleo mágico para facilitar o corte e a massa assim não gruda no cortador. Como é um cortador pequeno, a massa tende a ficar presa no cortador, mas podes usar sempre a ponta de um pincel macio
para ajudar a tirar a massa. Agora para fazermos as rosas. Abri a massa bem fininha para dar um aspecto mais delicado. Se preferires, podes usar também rosas em papel ou rosas em tecido. Utilizei o nosso cortador mais pequeno para fazer as rosas. Com os dedos, afinei as pontas para dar um aspecto ainda mais delicado às pétalas. Podes usar também um boleador. Depois dobro ligeiramente ao meio, sem fazer pressão, e vou enrolando até chegar ao final da massa. Ao início parece um pouco estranho e sem jeito, mas vão ver que depois no final ela vai realmente parecer uma rosa. Afino a parte de baixo e vou abrindo as pétalas da rosa. Fiz mais uma rosa amarela e depois fiz mais duas rosas cor-de-rosa. O processo é exatamente a mesma coisa. Não se esqueçam de abrir sempre a massa fininha, vai ajudar a ficar mais delicado. Depois, para sombrear a árvore, utilizei também o giz pastel seco. Usei 2 tons de castanho. Se preferirem, podem fazer como eu fiz na primeira versão da árvore, em que utilizei tinta dourada nas marcações. Agora vou fazer os furos para podermos colocar os pinos. Primeiro, com a agulha, uma agulha larga, fiz pequenos furos, tendem atenção à posição das placas do calendário. Têm que ver onde é que querem colocar os dias da semana, os meses e os dias, os números. E também o símbolo comemorativo do mês, se quiserem colocar. Portanto, primeiro furei à frente para decidir a posição das placas e depois furei atrás com a agulha. E depois com esta agulha para aumentar esses furos para poder colocar os pinos mais facilmente. Não é necessário usar a cola nos pinos porque a massa ainda vai terminar de secar e ao encolher vai prender os pinos. Se necessário, com um bisturi podem cortar o excesso de massa que ficou ao colocarem os pinos e sombrear também essa parte em redor dos pinos. Agora vamos fazer a montagem. Para a base usei uma rodela de madeira, mas podem também utilizar uma rodela de esferovite e encapar com massa ou simplesmente fazer a base em biscuit e depois colar numa base acrílica.
Para dar sustentação, devem colocar um palito ou arame galvanizado na árvore e depois encaixá-lo na base. Atenção que devem fazer a montagem com a árvore e a base já totalmente secas, para que a peça não venha a entortar ou rachar. Passei cola branca na rodela de madeira e colei um pouco de massa verde para fazer a relva. Colei a árvore na relva, também com cola branca, e com a ajuda da esteca agulha fui puxando a massa para criar o efeito da relva. No vídeo eu não utilizei arame, porque quero depois usar uma outra base e assim fica mais fácil para eu depois desmanchar. Com a ajuda da esteca agulha, fui puxando a massa para criar o efeito da relva. Não se esqueçam de passar a cola branca para depois a massa não descolar quando secar. Vamos puxando a massa para cima, para baixo, para dar o efeito de relva. Coloquei mais um pouco de massa para criar mais relva, sempre passando a cola branca. E voltei com a esteca agulha para continuar a dar o efeito da relva. Aqui vou fazer os furos nas nossas placas de símbolos. Atenção que para fazer os furos com a esteca, a massa ainda não pode estar seca, totalmente seca, já deve estar um bocadinho seca, mas não totalmente, portanto ela deve estar maleável. Isto se não tiverem o furador elétrico. Se tiverem o furador elétrico podem fazer com as peças já secas. É só passarem a esteca de um lado, do outro e irem rodando, que é para alisar a massa do furo. Após os furos, eu faço o sombreamento com o giz pastel. E limpo o excesso com uma toalhita, o excesso de giz. Limpo com uma toalhita ou então, se preferirem, um cotonete molhado. No passarinho faço o olhinho com um marcador. E depois para o colar na árvore vou usar um bocadinho de cola branca e um bocadinho de massa. Posiciono o passarinho na posição que eu desejo. E depois venho com a agulha para puxar a massa, para dar assim um efeito. Para as rosas, corto-lhes a ponta e vou fazer o mesmo procedimento que fiz com o passarinho. Passo a cola branca e coloco a massa verde e colo as flores. E depois com a agulha faço o efeito da relva. E pronto, está finalizado o nosso mini calendário árvore. Vou só mostrar-vos como ficou tudo. Fiz um pequeno upgrade na nossa caixinha organizadora, para que as placas fiquem por ordem e não se percam. Mas explico-vos como é que fiz num outro vídeo. Depois deixo o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. Aqui montei o calendário para o dia 1 de janeiro, para poder usar o nosso símbolo do Dia da Paz. Se preferirem, podem usar também o símbolo do inverno. Agora vou trocar a placa para a placa de fevereiro. Vou colocar o dia da semana, que é sábado. E colocar o número 1 e 4 para o dia 14, dia dos namorados. Tiro o símbolo, tiro o dia da semana
E agora coloco terça, dia 17, que é o Carnaval. Espero que tenham gostado do vídeo e por favor deixem um like ou um comentário. Obrigada!